Olá! Falarei hoje aqui de um dos crimes mais repugnantes aos olhos da sociedade, que é o crime de estupro. Também o estupro de vulnerável, que estão previstos, respectivamente, nos artigos 213 e 217-A do Código Penal. Quanto ao crime de estupro, previsto no artigo 213, caracteriza o crime o ato daquele que, mediante violência ou grave ameaça, obriga a vítima a praticar com ele conjunção carnal ou outro ato libidinoso. A conduta daquele que obriga a vítima por violência é praticada justamente com atos violentos para subjugar a resistência da vítima e praticar ali os atos da conjunção carnal ou atos libidinosos. Já quando se trata de grave ameaça, a questão é que não serão praticados atos de violência, porém a vítima terá sua resistência anulada pela grave ameaça em si. Exemplo, o ato do autor do crime que aponta uma arma para a vítima para que ela não resista ou então será assassinada. É claro que quando são praticados atos de violência, a vítima possuirá marcas no seu corpo dessa violência. E isso poderá ser verificado pela adequada perícia. Já nos casos em que o crime é praticado com grave ameaça, essas marcas não existirão. Justamente porque a vítima não resistiu, pois a grave ameaça era suficiente para acabar com sua resistência. Nesses casos, não existirão marcas no corpo da vítima de violência, e isso é óbvio. E a palavra da vítima deve ter grande valor probatório para, inclusive, embasar uma condenação. Quanto à prática dos atos que são ou a conjunção carnal ou os atos libidinosos, a conjunção carnal é, e somente isso, a introdução do órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. Todos os outros atos com conotação sexual são caracterizados com atos libidinosos. E os atos libidinosos são justamente isso: atos com conotação sexual que sirvam para satisfazer o desejo do agente criminoso. Exemplo, toques da mão em órgãos genitais da vítima, ou até mesmo nas proximidades desses órgãos. Então, o crime de estupro, ele vai se caracterizar por um ato do agente que, ou pela violência ou pela grave ameaça, obrigou a vítima a praticar com ele o ato sexual em si da conjunção carnal, do órgão sexual masculino no órgão sexual feminino, ou então um outro ato sexual caracterizado como ato libidinoso. Além disso, existe o crime do artigo 217-A, que é o chamado estupro de vulnerável. Para a prática do crime do artigo 217-A, não é necessário que exista violência ou grave ameaça, justamente porque as vítimas ali descritas não possuem capacidade para diferir e escolher sobre a prática do ato sexual. Em princípio, e previsto no caput, é a figura do menor de 14 anos. Então é crime o simples ato de praticar conjunção carnal ou atos libidinosos com pessoa menor de 14 anos. E ponto final. Já o parágrafo 1º do artigo 217-A abrange a possibilidade de vítimas nesse caso. E inclui também aquele que por uma enfermidade ou doença mental não pode entender a complexidade do ato sexual. Assim como aquele que não pode, naquele momento, resistir à prática do ato sexual. Exemplo, uma pessoa desmaiada. Interpretando então assim a redação do artigo 217-A e aqui o parágrafo 1º, o ato daquele que pratica relação sexual enquanto conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa
que não pode resistir ao ato, mesmo que não pratique violência ou grave ameaça, comete sim o crime do estupro de vulnerável. A questão do estupro é complicadíssima. Esses apontamentos são relacionados à ciência do direito penal. Uma última consideração que eu quero fazer aqui já é de caráter moral e social. Toda oportunidade de discussão deve sim ser aproveitada para que melhoremos a educação da sociedade e para que busquemos o combate a essa chamada cultura do estupro. Devemos valorizar a figura da mulher, que são, em tese, as maiores vítimas desse tipo de crime, lembrando que homens também podem ser vítimas desses crimes, e devemos vigiar também as nossas crianças, que são grandes vítimas de abuso sexual. A mensagem que fica aqui é essa: um pouco de conhecimento do direito penal e uma grande necessidade de que se discuta o assunto no campo moral e social. Agradeço muito a atenção de vocês, curtam o nosso vídeo e compartilhem com os amigos. Obrigado.